Nessa última parte do vídeo, eu vou tratar especificamente de alguns parlamentares que deram algumas declarações aí sobre esta viagem imoral e indecente para a China, tá bom? Vamos começar por ela, Carla Zambelli, que, segundo a maioria das pessoas de direita, foi a maior decepção, Foi a maior decepção. Depois que o professor Olavo fez um vídeo falando que o pessoal do PSL foi fazer lá e tal, a Carla fez um vídeo, uma live, que depois ela apagou, mas existe o santo download, que opera milagres na internet, Tem dois santos da internet, que é o santo print e o santo download. São download, esses aí são excelentes. Esses fazem milagre, Esses fazem milagre. Baixaram o vídeo da Carla Zambelli e postaram. Ela disse que não era bem isso que o professor Olavo estava falando. Ela disse que estava acontecendo muito exagero, que não sei o quê, que as pessoas não deveriam ficar preocupadas com tudo que estava acontecendo, que não era nada daquilo, que ela não ia vender o Brasil para os chineses, que ela não queria entregar os dados para os chineses, não sei o quê, não sei o quê. E ela disse assim, não, nós viemos aqui porque nós queremos conhecer, porque a China é a maior importadora do Brasil, que não sei o quê, porque o Brasil exporta para a China, porque a China importa do Brasil. Eu achei que isso fosse competência do ministro. Assim, eu não sabia que isso era coisa de deputado. Eu achava que isso era coisa do ministro. Será que ela foi nomeada ministra pelo Jair Bolsonaro e ele não falou nada pra gente? Ele não falou nada pra gente? Que coisa, Eu acho que, pelo que eu sei, isso não é competência de deputado, não. Sabe? Essa coisa de importação, exportação, não sei o que, isso não é competência de deputado nenhum. Aí ela continuou falando e depois ela falou do professor Olavo. Ela disse que o professor Olavo me apoiou, ele disse que me apoiou, ele disse que me ajudou, nós realmente fizemos alguns hangouts, algumas coisas, só que para a eleição ele apoiou a Joyce Hasselman. Assim, eu percebi uma coisa, sabe? Acho que vocês perceberam também uma coisa, assim, sabe? Quando ela falou isso, eu percebi, sabe? Eu percebi. E aí ela disse que, não, pra gente falar de uma coisa, a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer. Faltou para Carla Zambelli a leitura do livro negro do comunismo, Faltou esta leitura, Se ela tivesse lido isso, ela não iria para a China, Ainda mais importar essa porcaria essa tecnologia de reconhecimento facial que é para prender os criminosos. É para prender os criminosos essa tecnologia. Aí mais tarde, já de noite lá na China, ela fez uma outra live falando para o pessoal não se preocupar, para o pessoal não ficar alarmado, que não sei o que. E eu tive que descer do salto e ser um pouquinho até arrogante, Quem viu aqui a minha comunidade do YouTube viu a minha resposta para Carla Zambelli. Não interessa. Já está errado de ir para um partido comunista. Já está errado de ir para um país cujo regime é do Partido Comunista. Já começa errado daí. Mas o Brasil tem que ter relações de comércio. Isso é competência do ministro. Isso não tem nada a ver com o deputado. Isso não tem nada a ver com o deputado. Isso é coisa do ministro. Isso é coisa de ministro. Isso não tem nada a ver com o deputado. Nada a ver em absoluto com o deputado nenhum. Tá? E aí eu falei assim que só o fato de ter ido para um país comunista já estava errado. Que isso de importação e exportação é competência do ministro. Não tem nada a ver com o deputado. E aí ela falou assim, gente, eu continuo patriota, eu continuo monarquista, sério? Eu quero ver falar isso na cara do príncipe de Vossa Alteza, príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança. Fala pra ele que você continua monarquista. Aliás, por que o príncipe não foi nessa viagem?
será que o príncipe não foi nessa viagem? Será que é porque o príncipe é coerente? Ao contrário de certas pessoas que estão no PSL? Será que é porque o príncipe é coerente com os seus valores? Será que é porque o príncipe é coerente? Aliás, eu quero até aproveitar esse vídeo e agradecer ao deputado eleito e meu amigo Carlos Jordi por não ter ido nessa viagem. Ele postou no Twitter que ele foi convidado e recusou o convite. E ele falou assim: não confio em país comunista. Isso é coerência. Eu nunca senti tanto orgulho do meu voto na minha vida como senti quando li esse tweet. E eu agradeço aqui ao Carlos Jordi por não ter ido nessa viagem. Honrou o meu voto. Muito obrigada por não ter ido. Honrou o meu voto. Honrou o voto dos 200 mil eleitores que votaram em você. Muito obrigada por não ter ido, por ter mantido a coerência. Esse daqui eu vou pular, porque eu vou tratar no final. Vamos falar de outra pessoa que foi nessa viagem, né? Soraya Tronic. Eu não sei se essa mulher é deputada ou senadora. Eu não sei, tá? Não sei. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que ela foi extremamente irônica e arrogante nos tweets dela. Depois que o professor Olavo fez o vídeo falando, ela postou assim: sobre as falácias da nossa viagem à China, com todo o respeito, o querido e admirado Olavo de Carvalho está mal informado sobre absolutamente tudo. Professor, cuidado com suas fontes. Teve um aí, que eu não sei quem foi, que disse que o professor Olavo estava usando Carta Capital como fonte. Inacreditável, né? O professor Olavo usar Carta Capital como fonte. Ai, meu Deus do céu, né? Depois ela compartilhou lá a postagem de um deputado lá. E depois ela começou a fazer posts irônicos, tweets irônicos, tá? Ela começou a postar, ela postou a foto de toda a delegação do PSL, postou assim: o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E postou lá algumas coisas. Depois ela postou assim: o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aí postou alguns dados, algumas coisas. E aí ela falou assim: os caipiras aqui tem muito que aprender com eles, porque o professor Olavo chamou esse bando de idiota, porque é idiota, de caipira. E assim, é a única coisa que eu vou discordar do professor Olavo, de ter chamado esse povo de caipira. Porque assim, é uma ofensa para o Mazzaropi, sabe? É uma ofensa ao Mazzaropi chamar essa gente de caipira. Entendeu? É uma ofensa. Então, assim, é a única coisa que eu discordo que o professor Olavo disse, foi chamar de caipira, porque ofende o Mazzaropi. O Mazzaropi deve estar se revirando no seu túmulo de nervoso, né? Deve estar se revirando de nervoso no seu túmulo. E aí, o último, né, que é a pérola, né? A pérola. Eu vou deixar agora pro final, né? Vocês lembram de um deputado que foi eleito, que tirou a tal placa em homenagem a Marielle que o pessoal colocou? Vocês lembram do deputado que rasgou a placa da Marielle? E o pessoal falou pra caramba, caiu aí dentro, falou a beça. Vocês lembram desse deputado? Ele foi pra China. Daniel Silveira. Daniel Silveira é ex-PM, gente. Eu não vou nem comentar, né? Não vou nem comentar essa parte. Ele gravou um videozinho que foi para as redes sociais e ele disse o seguinte: a China, nós sabemos, é governada pelo Partido Comunista desde 1940 e ela opera em um regime socialista. Mas diferente da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, que são regimes muito fechados, ditatoriais, aqui na China é mais light. É um socialismo. Aqui na China é light. É sussa. Aqui é tranquilo. Nós fomos convidados pelo governo chinês. Isso daqui quebra a narrativa do Luciano Bivar no primeiro vídeo, vocês lembram?
Vocês lembram? Assista o primeiro vídeo que vocês vão entender. Olha aqui, como isso já quebra a narrativa do Luciano Bivar, tá? Nós fomos convidados pelo governo chinês. Nós não estamos gastando um centavo de honorário público brasileiro. Ah, que coisa! Só porque não estão gastando dinheiro público. Ah, não, nós não estamos gastando dinheiro público. É mais do que obrigação não gastar dinheiro público. Uma viagem dessa, indecente e imoral, né? É mais do que obrigação não gastar dinheiro público. Aí acham que estão certos, não, porque a gente não gastou nada. Foi tudo pago pelo governo chinês. Não interessa. Não interessa. Não interessa quem foi que custeou essa viagem imoral e indecente. Não interessa. Não interessa. Toda viagem está sendo custeada pelo governo chinês. O que viemos buscar aqui? Nós fomos convidados pelo governo para que eles nos apresentassem. Aí ele fala algumas coisas. Eu questionei o primeiro-ministro sobre o sistema de reconhecimento facial que nós queremos levar, aplicar este tipo de reconhecimento no Brasil. Então, queria deixar bem claro, preste atenção que ele está querendo deixar bem claro. Viemos aqui convidados para tentar buscar essa melhoria para o Brasil via projeto de lei. Isso quebra a narrativa do Luciano Bivar que eu falei no primeiro vídeo. Vocês lembram disso? E quebra a narrativa dos deputados que falaram que não era bem isso, que não era bem assim, que não sei o quê, né? Quebra a narrativa do Luciano Bivar quando ele fala, é uma viagem cultural. É uma viagem cultural. Vamos fazer uma viagem cultural para a China? Vamos fazer uma viagem cultural para a China? Mas o pior está por vir nessa fala do deputado eleito Daniel Silveira. Prestem atenção. Porque estava todo mundo reclamando que eles foram para a China e tal, com toda razão, estava todo mundo reclamando. E aí ele falou assim, e se fosse na Coreia do Norte, um regime de porcaria comunista, super fechado, pesadíssimo, mas tivesse tecnologia, mas tivesse alguma melhoria lá que desse para implantar no Brasil, por que não buscar? O deputado eleito, excelência, isso é PM, né? Então vamos falar aqui, vamos trazer aqui uma situação hipotética. O senhor, muito provavelmente, como PM, já fez incursão em favela. Ou não? O senhor, muito provavelmente, como PM do Rio de Janeiro, o senhor já subiu o morro. O senhor já enquadrou bandido. O senhor já fez isso. O senhor sabe que os bandidos têm armamento melhor que a PM. O senhor sabe. Que bandido tem até arma que derruba helicóptero. Vossa Excelência sabe disso. Aí por que o bandido tem arma que derruba helicóptero? Porque o bandido tem bazuca? Porque o bandido tem um fuzil melhor? O senhor vai lá? O senhor vai lá trocar um bizu com um bandido e querer essa tecnologia para PM? O senhor faria isso? O senhor iria lá na comunidade? Não, peraí que eu não vim prender ninguém não. Peraí, não, eu quero comprar uma bazuca dessa aí que você tem. Tá vendo como é imoral, indecente, ridícula e todos os adjetivos possíveis essa viagem de vocês para a China? Tá vendo como o professor Olavo não tá errado quando chama os senhores de semi-analfabetos, de analfabetos funcionais ou de caipiras? O senhor que é PM, o senhor sabe muito bem que com bandido não se negocia. O senhor sabe disso? Como é que o senhor me dá uma declaração dessa? Ah, não, porque se fosse na Coreia do Norte, mas se eles tivessem uma tecnologia assim, qual o problema? Qual o problema mesmo? Negociar com o bandido, qual o problema? Comprar o fuzil do bandido, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema você ir lá e... Não, porque eu quero esse armamento aqui que vocês têm, porque na PM não tem. Na PM a gente tá com escassez aí de armamento, você não pode dar um armamento pra gente, não? Achou um absurdo essa comparação que eu fiz? Pois foi a mesma coisa que Vossa Excelência fez quando falou esta bobagem, para não dizer coisa pior. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa que o senhor fez. Com bandido não se negocia, o senhor sabe disso. O senhor sabe disso. Que com bandido não se negocia. Quer dizer,
Um PM íntegro, reto, não negocia com bandido. O senhor sabe disso. Então, quando o senhor faz esse tipo de comparação, é a mesma coisa. Quando o senhor fala esse tipo de bobagem, é a mesma coisa. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. É a mesma coisa. Nós viemos buscar melhoria para o país, não tem nada a ver com ideologia. Ah, não tem nada a ver com ideologia, não? Então por que não deixaram a Haddad ganhar? Por quê? Por que aqui no Rio, então, quando teve eleição para prefeito, no segundo turno, todo mundo votou no Crivella? E ninguém votou, e fizeram uma pressão contra o Freixo? Por quê? Porque se o socialismo é light, se o socialismo é light, é sussa, por que não deixaram o Marcelo Freixo ganhar aqui no Rio? Por quê? Por que não deixaram o outro do PSOL aí, o Tarcísio Mota, ganhar para governador? Por que ninguém votou na Márcia Tiburi para governadora? Se o socialismo é light, é lindo, é maravilhoso, por quê? Ué, se o problema não é ideológico, então por que a gente não votou no Haddad? Por que a gente votou no Bolsonaro, então, se o problema não é ideológico? Sério. Sério. É uma vergonha. É uma vergonha termos esse tipo de representação em Brasília. É uma vergonha. É uma vergonha. Os senhores que foram para essa viagem imoral e indecente, e eu vou falar isso quantas vezes for necessário, os senhores que foram para essa viagem imoral e indecente podem contar. É o primeiro e último mandato. É o primeiro e último mandato. Isso se nós, eleitores, não começarmos a fazer pressão e tirarmos vossas excelências à força. E quando eu falo a força, não é na força do braço, não. Não é na força do braço. Não é na força do braço. Mas se fizerem, continuarem fazendo essas lambanças, pode contar. A gente vai pra rua de novo. E tira vocês. Nós tiramos a Dilma. Nós tiramos a Dilma. E se ficarem fazendo essas lambanças, nós vamos tirar vocês também. Antes de cumprirem o mandato. Antes de cumprirem o mandato. Antes de cumprirem o mandato. Agora eu vou te contar, né? Vou te contar. Para quem tem parlamentares desse nível, o PT não precisa se preocupar de fazer oposição. O próprio PSL será uma oposição ao Bolsonaro.